porque tem o problema também nos locais ali mais conectados com efeitos diretos da guerra, e que isso também reflete nos Estados Unidos e reflete também no nosso mundo chamado Brasil. O preço dos combustíveis. O governo brasileiro enviou ao Congresso, pessoal, um projeto que permite o uso da receita extra, daquilo que se ganhar a mais em cima dessa negociação de barril de petróleo e tudo mais. Eles enviaram esse projeto para o uso dessa receita extra da exportação do petróleo para reduzir os tributos sobre os combustíveis. Aí eu chego na Clarice Oliveira. Nós estamos falando de uma coisa que é uma sobrevivência para o Brasil, para além de um ano eleitoral. Mas é um ano eleitoral, Clarissa. Como é que isso politicamente tem sido visto? Elisa, ninguém nega que é papel também do governo federal tentar proteger o impacto de um conflito como esse sobre os consumidores, sobre os brasileiros em geral. Mas isso tem que ser feito, obviamente, com responsabilidade fiscal. O que está acontecendo neste momento dentro do governo Lula? Existe um movimento para criar uma espécie de vacina, digamos assim, para tentar afastar o paralelo com o governo de Jair Bolsonaro. Por quê? Para quem não se lembra, antes das últimas eleições das quais participou, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez justamente isso. Com uma canetada, ele derrubou o preço dos combustíveis, uma medida tida à época como absolutamente eleitoreira e que deixou consequências orçamentárias para o Brasil. Pelo discurso do próprio governo do presidente Lula, essa é uma das medidas de Jair Bolsonaro que contribuíram para o aperto fiscal que a gente vive até hoje. Então, obviamente, o governo do presidente Lula tem todo o interesse em evitar um prejuízo eleitoral pela alta dos combustíveis fora do Brasil, mas não quer também ficar com esse fantasma da comparação com Jair Bolsonaro. Então, qual foi a solução encontrada pelo governo Lula para criar essa espécie de vacina? Foi enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional que permite ao governo brasileiro utilizar os recursos adicionais, a receita adicional com petróleo que está sendo viabilizada na Petrobras, com o aumento do preço do barril no mercado internacional. Afinal de contas, a gente produz petróleo aqui, a gente exporta muito petróleo aqui, então tem um lado ruim para a economia brasileira, na pressão do preço nas bombas, mas tem um lado positivo em que a Petrobras está ali firme e forte, ganhando dinheiro por conta dessa volatilidade no mercado internacional. Então, Lula quer fazer por meio de uma lei que o governo federal tenha as condições de utilizar essa receita extra para viabilizar, financiar a isenção de tributos federais no combustível. Até aí tudo bem, então o argumento que inclusive já foi alardeado por várias figuras do governo, até o agora ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ideia é dizer, o governo Lula não está fazendo como o Bolsonaro, não, a gente está fazendo diferente, a gente está apresentando... Eles estão tentando distanciar isso, a gente está apresentando uma fonte de receita clara, específica, dedicada a isso, uma receita que a gente não esperava ter neste momento, real. De fato, o Brasil não contava com esse dinheiro. Agora, a gente não pode esquecer, e aí fazendo também um olhar um pouquinho crítico, trazendo um pouquinho de crítica para essa questão, a gente não pode esquecer que o governo brasileiro está vivendo um aperto fiscal que vai muito além disso. Não é como se as nossas contas públicas tivessem 100%, está tudo jóia, está tudo lindo, e aí veio, essa receita a mais aqui do petróleo que ninguém esperava, usa essa receita extra para financiar a queda do preço da gasolina. Se fosse só isso, estava tudo certo. Mas essa conta não é tão simples. A gente já vive um aperto fiscal grande. A gente tem os juros em um patamar altíssimo. Tudo isso impacta na vida do consumidor. Então, por mais que o governo tente criar essa vacina, quando a gente olha na profundidade, a gente não pode negar que existe um viés eleitoreiro muito grande nesse movimento. Pelo menos Lula tem uma preocupação imediata, evitar que isso afete ainda mais a sua popularidade. Porque se tem uma coisa que está clara para o governo federal Lula não está bem nas pesquisas porque a vida dos trabalhadores, a vida dos brasileiros não está como as pessoas gostariam. Então, é no bolso do consumidor, sim, que está a origem, pelo menos o grosso da origem do desgaste de popularidade que está sendo vivido pelo presidente Lula. Então, parte do olhar do governo federal está voltado diretamente para outubro nesse movimento. Agora, pelo menos,
melhor do que no caso do que foi feito lá atrás, existe sim ao menos a preocupação de garantir que uma receita específica, extra, financie esse subsídio ao preço dos combustíveis.